Senhoras e senhores, para quem ainda não me conhece, eu sou o Souzas, e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, quero que saiba que esta é a parte 2 do meu resumo da história da franquia de As Lendas. Por isso eu recomendo fortemente que você assista a primeira parte antes da segunda. Antes de tudo, eu queria avisá-los que, diferente do que eu havia dito no vídeo anterior, de agora em diante eu irei resumir apenas um filme da saga por vez. Isso porque o roteiro desse filme, junto com o do próximo, estava ficando tão grande, mas tão grande quanto o roteiro dos 3 primeiros filmes do vídeo anterior. E é por isso que muito provavelmente ainda vai ter mais 3 vídeos da história da franquia de Las Lendas aqui no canal. E se você quiser me ajudar a dar continuidade nesse projeto, já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Mas agora, sem mais enrolações aqui, vamos continuar de onde paramos. E dessa vez, chegamos ao 4º filme de 2016, La Leyenda del Chupacabras, ou A Lenda do Chupacabra. O filme começa justamente de onde ele parou, nas cenas pós-créditos do filme anterior das Múmias, com o nosso protagonista, Léo San Juan, acordando no meio do nada, se assustando com um corvo muito esquisito e com um homem muito estranho vestido de preto, que diz que estava à sua espera. Mas logo em seguida, ele transfigura o seu rosto para o de um demônio, que ruge para o nosso protagonista. Porém, tudo isso não passava de um pesadelo. Nos é revelado que nesse meio tempo de volta para casa, Léo acaba sem querer se juntando a um exército insurgente mexicano. E agora, estava se escondendo de um exército realista espanhol. E só para deixar bem claro, essa franquia se passa bem na época da independência mexicana. Nesse momento, o capitão dos insurgentes pede para que um deles fosse até outra cidade para pedir reforço. E mais à frente, antes que eles conseguissem passar pelos realistas, um deles acaba vendo o outro soldado escapando pela Serra do Riacho. E ao reagirem, um dos soldados faz chantagem aos insurgentes quando capturam o nosso protagonista. Assim eles baixam as armas, são capturados e levados para o acampamento dos realistas. O capitão então pede a Léo para que ele respondesse que não tinha visto absolutamente nada, já que ele é apenas um garoto. E ao ficar frente a frente com o general dos realistas, ele então pergunta ao garoto para onde aquele homem encapuzado estava indo, e se fizesse isso, ele o deixaria ir. Mas ao não responder nada, o general diz que ele já não é mais um garoto, e manda que prendessem o nosso prota junto com os outros, para que no dia seguinte fossem todos fuzilados. Léo então é levado para o alto de uma colina junto com eles, onde ficava um monastério abandonado para prendê-los. E nesse momento, Léo se depara com um velho conhecido entre os soldados, sendo ninguém mais do que o seu irmão mais velho, Nando. Sim, o mesmo moleque de capuz vermelho que vivia zoando nosso protagonista no primeiro filme. E agora ele trabalhava para os realistas. E depois de serem presos com um homem suspeito que mais parecia um pirata, naquela noite alguns soldados ficaram de vigília nos prisioneiros. Mas depois de se assustarem com um cabrito no meio da chuva, um deles começa a ouvir um som esquisito vindo da igreja. O soldado então vê uma criatura muito assustadora, e assim que ele entra, ele escuta algo dentro da carroça do prisioneiro pirata que foi apreendida pelos realistas. Mas no momento em que o soldado vê o que tinha ali, ele leva um susto e é atacado pela criatura que estava dentro da igreja, que logo em seguida começa a atacar todos os outros soldados. E essa entidade era o Chupacabra. Nosso protagonista então se assusta ao ver a criatura pela janela da cela, e os prisioneiros assustados começam a implorar por ajuda, até que eles começam a ouvir alguém com uma voz muito assustadora, que estava chamando pelo nome do nosso protagonista, mas era ninguém mais, ninguém menos do que o arrombado do seu irmão, Nando, que finalmente se reencontra com o seu irmãozinho depois de alguns anos. Nando então quebra o cadeado da cela e liberta Léo com os outros prisioneiros. Nosso prota então acaba se encontrando com a sua amiguinha fantasma, a Teodora, que como sempre só aparece ali nos momentos mais preocupantes para encher o saco do garoto. E não me perguntem também por que essa mina tem um celular em pleno século XIX, coisa que o filme simplesmente não explica, mas enfim. Léo então pede para sua amiga fantasma para que ela entrasse em contato com os alebrijes e as caveiras de açúcar para procurarem informações sobre o Chupacabra e saber por que estaria naquele local atrás deles naquela noite. Ela então faz um teletransporte e nesse momento o seu irmão aparece ali só para tirar uma com a cara dele, dizendo para que ele parasse de conversar com seus amiguinhos imaginários. Nosso garotinho fantasma então chega na cidade de Guanajuato para pedir a ajuda dos nossos 2 dragões coloridos, Alebrije e Evaristo. Só que o problema é que Evaristo estava ajudando Alebrije em um encontro com a sua prima,
Agora não me perguntem como isso se apaixonou por isso. E pra piorar, Theodora acaba se intrometendo nas falas de Evaristo, fazendo com que o Alebrije chamasse sua prima de botijão de gás, se é que vocês conseguem me entender. E o resultado, óbvio, foi um tabefe no meio da cara e um jarro de flor na cabeça. Voltando pro monastério, nosso protagonista e os outros encontram um dos soldados que foi vítima do chupacabra, ou pelo menos o que sobrou dele. Assim que outros dois aparecem, um deles é atacado sem dó pelo bicho, e sem outra alternativa, esse soldado se junta a eles para que escapassem juntos por baixo do monastério sem serem vistos pela criatura. Só que o problema é que no momento em que eles chegam, os outros soldados cortam a ponte para que ninguém mais pudesse passar. Mas pelo menos eles são atacados pelo bicho, então menos mal. Sem terem outra opção, o nosso prota acaba voltando para o monastério junto com os outros, que se separam para se encontrarem do outro lado do dormitório. Depois de quase serem chupados pelo chupacabra, Léo e seu irmão quase caem do monastério, mas por sorte, nosso prota consegue se segurar no andar da parte de baixo, e por mera coincidência do acaso, ele encontra justo o mesmo soldado que chantageou ele para os insurgentes. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com o nosso protagonista, ele é pego pelo bicho. Assim que ele encontra os outros, o nosso prota acha um mapa que continha as localizações do monastério. Então, Léo e Nando vão com os soldados até um arquiteto antigo para tentarem escapar da criatura. Mas era óbvio que o bicho iria atrás deles e começasse a matá-los um por um. E depois de quase conseguirem atirar nele, a criatura invade o local e quase que devora o nosso prota e o seu irmão. Mas por sorte, o capitão dos insurgentes chama a atenção do bicho e dá um golpe na cara dele. E por conta disso, ele começa a destruir o arqueduto. Novamente, sem terem outra opção, eles começam a voltar para o monastério. Mas para salvar Léo e o tiozinho pirata, o capitão dos insurgentes acaba se sacrificando para se jogar da ponte junto com o chupacabra. E por fim, o nosso prota é salvo pelo sacrifício dele, coisa que não tinha adiantado muito, já que o bicho continuava vivo. Enquanto o nosso prota fica se lamentando, Theodora acaba sendo capturada por uma espécie de bassarisco junto com outra garota chamada Juanita, que explica que estava à procura de um medalhão do seu povo chamado Liari, um objeto mágico que tinha o objetivo de prestar paz e harmonia com algumas criaturas conhecidas como Natikaris. Até que um dia um certo homem apareceu e enganou o povo de Juanita para logo em seguida roubar o Liari e sequestrar um desses Natikaris junto com sua cria, para logo em seguida vendê-los como animais. Porém, uma dessas criaturas foi atrás desse homem para salvar os outros Natikaris. Mas enquanto o homem tivesse o Liari, a criatura não poderia salvar os outros. E agora, a garota procurava por esse homem para salvar o seu povo. Eu não sei quanto a vocês, mas acho que essa história já está quase que desvendada. Depois de manipular Theodora para que capturasse os nossos dois dragões e as caveiritas, Alebrije desfaz o feitiço do basilisco na garota. E assim os dois conseguem armar um plano para salvarem os seus amigos. Mas a Theodora acaba exagerando ali no papel de fingida, caga no plano todo e é capturada de novo. O basilisco então tenta fazer um feitiço que iria acabar com a vida de Juanita e os Alebrijes. Mas por sorte, Finada e Moribunda conseguem capturar a página desse feitiço e derrotam o basilisco, que nesse momento revela que ele trabalha para o mesmo homem que sequestrou os Natikaris. Juanita pergunta a ele onde está o Liari, mas ele responde que não está com ele, mas sim com o seu mestre. Theodora então vê um cartaz na parede e assim nos é revelado que a pessoa que havia sequestrado os Natikari é um homem chamado Merolik, que é ninguém mais, ninguém menos do que o tiozinho pirata que está com o nosso protagonista. Então, sabendo disso, Theodora faz outro teletransporte para avisar rapidamente o Léo sobre o que ela havia descoberto sobre o chupacabra. Enquanto isso, o nosso prota armava mais um plano para fugirem da criatura com os soldados. E dessa vez, eles teriam que encontrar um túnel subterrâneo que estava dentro da igreja. Léo então se oferece para atrair o monstro para o lado de fora, fazendo com que os soldados armassem uma emboscada para prendê-lo. Porém, algo ali estava errado, pois somente Léo e Nando conseguiram escapar e chegarem a salvo na igreja. Os dois então começam a ouvir algo suspeito na carroça de Merolik, mas o próprio aparece para impedi-los, dizendo que os outros soldados haviam sido mortos pela criatura, que inclusive já havia saído dos escombros e estava tentando entrar na igreja novamente. Os três então começam a cavar um buraco
para fugirem pelo túnel subterrâneo que estava debaixo da igreja. Porém, assim que eles escutam a voz de alguns soldados que estavam sim vivos do lado de fora, Menelik derruba o irmão do nosso prota com um pedaço de pau. E Leo, agora entendendo toda a situação, tenta impedir Menelik, porém ele trapaceia e joga areia nos seus olhos. Assim ele finalmente revela que foi por culpa dele que o Chupacabra apareceu. Ou seja, ele tinha vindo justamente para resgatar a sua família. E assim, o cara taca fogo na igreja, deixando Leo e Nando para morrerem. Mas por sorte, a nossa garotinha fantasma aparece só que atrasada para salvar o nosso prota e o seu irmão. E assim que encaminhavam para fora, ela tentava explicar para o nosso protagonista o que ele deveria fazer para deter o Chupacabra. Só que no meio dessa conversa, o irmão dele, ainda meio atordoado, lança uma cantada para Theodora, que de início não o reconhece, mas assim que ela se lembra dele, ela... acho melhor parar por aqui. Ao chegarem para o lado de fora, Leo e Menelik acabam sendo capturados pelos realistas, e o general ordena que eles fossem fuzilados imediatamente. Mas por sorte, eles são salvos pela chegada dos reforços da tropa do exército insurgente, e começa a atacar os realistas. Nosso protagonista então aproveita a chance para pegar o Liari que estava com Menelik e assim poder salvar a família do Chupacabra, que inclusive estava justamente o tempo todo dentro da carroça dele, protegida pela magia do amuleto que nem mesmo o Chupacabra conseguia desfazer. E ao encontrar a outra parte do Liari, Leo consegue libertar a família da criatura, que saem voando dali, e com raiva disso, Menelik lança uma bola de canhão em direção ao monastério, que atinge um de seus alicerces, fazendo com que a igreja começasse a desabar. E antes que os soldados que estavam vivos pudessem ajudar o Leo a sair de lá de dentro, ele acaba caindo junto com a igreja. Mas nesse momento, o nosso prota é salvo pelo próprio Chupacabra, que faz isso justamente para retribuí-lo por ter salvo a sua família. E além disso, ele também salva a vida do soldado realista que havia sido mordido por ele mesmo. Por fim, ao amanhecer, a criatura parte ao lado da mamãe e do bebê Chupacabra de volta para o seu povo. E no final, o exército realista é capturado pelo exército insurgente. O general desse exército entrega ao nosso protagonista o brasão daquele capitão que havia morrido para ele, dizendo que ele gostaria que Leo guardasse como lembrança, caso algum dia ele e seu irmão quiserem se juntar a eles na guerra. E assim, Leo pôde finalmente continuar a sua jornada para casa, só que dessa vez acompanhado do seu irmão mais velho, Nando. E o filme acaba com os nossos dois irmãos indo embora. Porém, nas cenas pós-créditos, enquanto Leo, junto com Nando e Theodora, tirava algumas selfies, e de novo, em pleno século XIX, mal sabiam os três que estavam sendo observados pelo mesmo homem de preto que Leo havia visto no seu sonho, só que dessa vez montado em cima de um cavalo negro. E o filme acaba deixando o mistério no ar novamente, mistério esse que você já vai descobrir clicando no vídeo que vai estar aparecendo aqui da parte 3 da história da franquia de As Lendas. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva para me ajudar a continuar este projeto aqui no canal. Souzas vai se despedindo aqui e falou!